Perguntas, presidente. Eu concluo. Dando prosseguimento, deputado Ivan Valente com a palavra, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente, eu vou adotar, nosso convidado, eu vou adotar um sistema de ping-pong. Eu vou pedir a resposta, sim ou não, imediata do nosso convidado. Isso dentro do tempo de Vossa Excelência, porque essa presidência só acatará as perguntas em bloco, como tem feito. Perfeito. A primeira pergunta que eu queria colocar, senhor Nestor Severo, é a seguinte. Vossa Excelência conhece o Paulo Roberto Costa? Sim ou não? Evidentemente que sim. O Paulo foi... Mas o senhor sabia de algum envolvimento dele com as questões que levaram à prisão dele? Não. O senhor já ouviu falar ou conhece o doleiro Alberto Youssef? Não. Nunca ouviu falar? Não. Não conhece também? Não. Terceira questão, senhor Severo, eu entendi o seguinte, o senhor, quando saiu essa questão na imprensa, na denúncia, o senhor estava viajando ou foi viajar, o senhor saiu de férias. Não é um caso grave demais o senhor sair de férias e se calar durante 15 dias? Não. O senhor quer que eu explique? Quero. Então vamos lá. Não, o senhor falou sim ou não, mas aí eu não decidi que o caso surgisse, eu já tinha viajado. Sim. Então, eu tenho direito, como qualquer cidadão. Tudo bem, eu já entendi a sua resposta. Eu já entendi a sua resposta, mas e detalhe. O senhor não julgou a gravidade. Não, mas peraí, mas é que o senhor perguntou, eu perdi uma semana de férias, porque dada essa pressão toda, e aí por isso que o meu advogado está dizendo, eu antecipei uma semana de férias, eu perdi uma semana de férias já pagas, justamente por conta dessa pressão. Então, tudo bem. Não foi uma decisão. Não, o senhor está caracterizando. Mas o senhor foi demitido por isso. Não, o senhor está caracterizando que fosse uma decisão irresponsável que eu tivesse viajado no meio da crise. Não é no meio da crise, mas o senhor foi demitido por isso. E aí a sociedade ficou esperando o senhor retornar mais de 15 dias para ter informações. Tem uma colocação na imprensa que diz o seguinte, tem uma declaração do senhor, o senhor diga sim ou não, tá? Que não vai cair sozinho. Nunca falei isso. O senhor nunca falou isso aí, mas está na imprensa. Não, mas a imprensa pode falar. Tudo bem. Tem muita coisa na imprensa que não corresponde exatamente à verdade. Aqui o que interessa para a gente é a resposta. Isso não existe, né? Muito bem. Agora vamos direto à questão que eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, eu não sou daqueles que quero analisar ponto por ponto uma compra da Petrobras, porque eu não sou especialista nisso, e tenho, embora seja engenheiro, não sou, e acho difícil conter todos os dados, mas eu acho que tem elementos que talvez o senhor possa esclarecer, que é o seguinte, onde é que está o ponto dessa questão? Que é a seguinte, bem, chegou-se a Graça Foster, ontem falou que o processo custou 360 bilhões inicialmente, foi um número que o senhor chegou aí também, né? Então, pelo menos chegou aí. O problema está no pulo seguinte, e no prejuízo que houve. Tem uma questão que Vossa Excelência declarou aqui, seguinte, Vossa Excelência fez um longo processo de explicação, como especialista, inclusive, diretoria internacional, mas no dia 16/1/2007, Vossa Excelência aqui colocou no seu texto o seguinte, a diretoria aprovou as recomendações com expansão de capacidade de 200 mil BPD, entretanto a Astra não quis avançar no projeto. E a Vossa Excelência deu a seguinte informação aqui, porque ela não é uma refinadora, ela é uma comercializadora. Ou seja, a Petrobras é uma empresa estratégica que pensa tudo, desde a extração até o refino. Só que a Astra é uma comercializadora. Então, veja, aí é que entra a importância da cláusula. Aí entra a importância da cláusula. Sim, porque se a cláusula de saída diz que qualquer sócio pode dizer, eu não quero tratar isso aqui porque não me interessa, e isso elevou brutalmente o preço. E quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, está atrapalhando ali um instantinho só, por favor. Eu queria só dizer o seguinte, veja o seguinte, aqui tem uma questão. Vossa Excelência não respondeu se participou da reunião, foi feito pelo deputado Duarte. Vossa Excelência não respondeu ainda se participou da reunião em que o Conselho de Administração resolveu o problema. Decidiu pela compra com ou sem a exposição das cláusulas.
Isso vai resolver a seguinte questão, porque a presidente da República afirmou que não faria o negócio se tivesse lido as cláusulas. Vossa Excelência diz que a cláusula é normal, mas a cláusula pode não ser normal a se fazer com uma empresa que tem mais interesses em comercialização, e não no refino, e não em altos investimentos em outra questão. Então não é só o problema que o mercado mudou, que o pré-sal foi achado, que ela não tinha interesse, isso elevou. E depois teve um segundo round, que é entrar na justiça e pagar os custos do processo, que elevou a quase 1 milhão e 300. Mas aqui, senhor presidente, senhor Severo, quero dizer o seguinte: existe uma coisa na Petrobras chamada Estatuto e Manual de Governança. Aqui, cada membro do Conselho tem não só o direito, como o dever, né, de requerer a documentação para se instruir, para deliberar sobre a questão. O senhor acha que a presidente Dilma deveria ter requisitado todos os documentos, aqui o Manual de Governança, e que existe do Estatuto e Manual de Governança da Petrobras? Ela deveria ter requerido isso para poder afirmar, depois que ela não viu as cláusulas, e se Vossa Excelência esteve presente nessa reunião que deliberou, e nessa reunião foi dito em alto e bom som que haviam essas cláusulas opcionais, que depois, por desistência, a Astra saindo, a Petrobras teve que fazer sozinha. Então, essa questão define, na verdade, o prejuízo que foi causado. Para concluir, deputado. Eu vou concluir dizendo isso. É evidente que tem uma contradição entre as declarações do senhor Nestor Severo, do ex-presidente Gabrielli, entende? Da presidente atual Graça Foster e da presidente da República. E a sociedade quer saber isso, e nós devemos esclarecer isso. Entende? Então, politicamente, eu acho que Vossa Excelência está aqui, eu peço que responda objetivamente a essa questão. Entende? Se a presidente e os membros, e não é só a presidente, não, é alto PIB brasileiro que estava lá, como o senhor Fábio Barbosa, para concluir, deputado Ivan Valente, Gerdau, Sendas e outros, entende, que estavam lá e acederam também, entende? Por que eles acederam? Então deveriam ter lido o manual. Foi um para concluir, problema, só para concluir, presidente, foi uma negligência política, entende? Ou Vossa Excelência não forneceu esses dados que deveriam ter sido dados.